Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Biogel Conversando. Dessa vez, dando continuidade ao Biogel Conversando na Pós, a gente recebe a Isabel Guimarães, que é doutoranda no programa de pós-graduação em Geografia da UFSC, PPGG, e para falar um pouquinho dos trabalhos dela junto ao grupo. O Biogel Conversando é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Estrutura Dinâmica e Conservação da Geodiversidade e da Biodiversidade, o Biogel, e do Laboratório de Geografia Física, o LEGEF, no Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED-UDESC. A ideia do programa é apresentar os membros, do grupo e permitir que eles falem um pouco das suas pesquisas e de como eles estão tocando os seus trabalhos. Como a gente falou, hoje a gente vai receber a Isabel. Então, bom dia, Isabel. Bom dia, Pedro. Bom dia, Duda. E antes da gente passar a fala para a Isabel, passar a palavra, a gente vai apresentar um pouquinho, bem en passant, o currículo dela. Então, a Isabel, ela possui bacharelado em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é mestra em Geografia também pela Faculdade Federal de Juiz de Fora, pelo programa de pós-graduação em Geografia. Atualmente, ela é, como a gente falou já, ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Geografia PPGG na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. A Isabel é um dos membros do grupo do Biogel, integrando os membros do doutorado, a parcela do doutorado do grupo, e é pesquisadora associada também ao LEGEF. Então, bom dia, Isabel. Pode falar um pouquinho para a gente do seu trabalho. Bom dia, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês um pouco do meu trabalho, da minha pesquisa de doutorado, que é já fruto ali de alguns anos de pesquisa sobre áreas úmidas, sobre wetlands. E aí, trazer um pouco dessa perspectiva para a questão de geopatrimônio, trazer um pouco essa perspectiva de geoparques também, que é uma questão muito que a gente trabalha aqui no grupo do Biogel, tendo esse foco maior na geodiversidade, nos valores, desses elementos da geodiversidade, enfim. Então, sabendo disso, trouxe aqui pra gente, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Tá dando para ver direitinho? Ok. Então, trazendo aqui, primeiramente, trazendo a temática central da pesquisa, aqui a gente traz as áreas úmidas nessa perspectiva de patrimônio, na perspectiva geopatrimonial, para tentar trazer essa aplicação para geoparques da Unesco, os geoparques mundiais da Unesco. Como a gente tem, por exemplo, aqui no Sul, o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. E aí, para ter uma ideia, assim, bem uma pincelada, rapidinha, o que são essas áreas úmidas? Elas são sistemas, hidrossistemas, que eles são configurados a partir da estagnação da água, uma superfície em tempo suficiente para estabelecimento de um ecossistema. Então, a gente vai ter, por exemplo, brejos, pântanos, também turfeiras e tal. Então, vários desses tipos de ambientes, de ecossistemas que eles são realmente voltados para essa questão da estagnação, que eles vão também ter ali uma relação muito, muito próxima, tanto da vegetação quanto da fauna ali. Tem diversos serviços ecossistêmicos que são atrelados à existência das áreas úmidas e ao estabelecimento delas, tá? E aí, para trazer nesse trabalho, é basicamente isso, entender as áreas úmidas enquanto parte desse geopatrimônio, desses geoparques. Então, aqui, tentando resgatar esses valores. O valor que é já intrínseco do patrimônio, do geopatrimônio, que é o valor natural. Também trabalhamos aqui com o valor científico, o valor cultural e o valor socioeconômico, certo? Então, assim, é uma coisa que é parte da comunidade. Tudo ali que envolve a questão de geoparque, de geopatrimônios, a gente fala, assim, de
de todos os elementos ali da geodiversidade, incluindo também a relação dos seres humanos com o meio que eles estão vivendo, o meio que eles estão exercendo suas vidas, certo? E as áreas úmidas, assim, elas são parte disso, né? Então ali a gente tenta trazer elas para essa questão de parte do geopatrimônio, né, enquanto hidrossítio, geossítio e tal, para poder entender realmente os valores que elas são dotadas aí, né? E aí, com isso, trazer um inventariado dessas áreas úmidas, né, seguindo uma metodologia de fazer um levantamento delas, né, de quantificá-las, de mapeá-las, para a gente ter uma noção também de espaço, né, uma noção geográfica ali, para trazer elas à luz dessa temática. E também, assim, discutir como elas se formaram, até porque isso viabiliza a gente estabelecer umas correlações delas com o próprio meio. Então, quando a gente fala de áreas úmidas, a gente está falando de uma relação direta ali do relevo com a água, mas a gente está falando também de outros elementos da geodiversidade, de outros elementos geológicos, processos inerentes à Terra mesmo, certo? Então, ali a gente vai ter um enfoque aqui neste trabalho, mas ele é aplicável, assim, será aplicável a qualquer tipo de geoparque, né, os métodos dele, mas aqui a gente traz um pouco focado no nosso geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, né, reconhecido pela Unesco e parte da rede global de geoparques. Pois bem, falando um pouco da nossa área de estudo, ela é situada ali na divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui, né, contando com 7 municípios, se não me engano, e é uma área de grande geodiversidade, de grande valor cultural, é um local de grande, assim, de grande fortalecimento de interação entre a comunidade que vive neste parque, né, nos municípios deste parque, e também uma relação muito próxima com os meios naturais, especialmente os meios assim que possuem esse tipo de patrimônio. Então, quando a gente fala ali das áreas úmidas nesse sentido, a gente está falando não somente da cobertura vegetal, que é parte mais assim da biodiversidade, mas que a gente usa muito a fitofisionomia para poder reconhecer esses ambientes, né? Então, a gente vai ter ali, assim, coloquei ali como exemplo uma imagem genérica, assim, de uma área úmida. A gente tem várias dessas no Geoparque, a gente vai ter muitas em áreas de Planalto, procuramos também diferenciá-las, assim, de áreas úmidas mais litorâneas, áreas de restinga, né, áreas de manguezais, e também áreas de barras fluviais, muito comuns, né, nessas planícies, principalmente em leitos dos rios, assim, na beirada dos rios, e também ali nos planaltos a gente tem muito esfagno, muitas turfeiras, né, e brejos espalhados de forma mais horizontal, são brejos de maior extensão. E também, aqui, a gente tem como explicar as dinâmicas de como se forma uma área úmida, basicamente escoamento e retenção. E aí que entra um pouco a questão antropogênica, a questão da humanidade, com a relação dos seres humanos com essas áreas úmidas dentro do geoparque. Será que elas estão ali meio de lado? Será que elas são parte ali do cotidiano das pessoas? Será que elas ajudam? Será que elas atrapalham? E, na verdade, não é nenhuma uma discussão de se ajuda ou se atrapalha. É uma questão de entendê-las como que é o valor delas ali, né? Então, a gente tem qual que é o valor? É o valor ecossistêmico? É o diálogo, assim, entre parênteses, né? O diálogo que elas teriam com o meio ali, com o desenvolvimento da geodiversidade local, com as formas, com os processos, com o relevo, com a própria rede fluvial e por aí vai. Mas também, assim, a gente vê por exemplo, nessa foto a gente vê uma relação direta de uma área úmida com um meio já antropizado, né, já modificado pelo ser humano. Mas não se resume a isso.
No Geoparque, especificamente nessa área, a gente tem, assim, locais que a gente tem represas, a gente tem açudes, a gente tem uma cultura muito forte, principalmente no sul do estado de Santa Catarina, de cultivo de arroz, que não deixam de ser áreas úmidas, que elas são, não é que elas são produzidas artificialmente, não é que elas são criadas, elas são antropizadas, né? Elas são um meio ali natural aproveitado pelo ser humano também como forma de desenvolvimento socioeconômico, né? De plantio, de sustento, de cultura, de relação direta do ser humano com a terra. Então, todos esses valores são muito cruciais para a gente poder entender qual que é a relação ali, qual que é a correlação entre as áreas úmidas e esse meio, tá bom? No fim das contas, quando a gente pega essa pesquisa no geral, a ideia, primeiro, é entender o que há no estado da arte sobre esse tema. Então, por isso se usa do recurso da análise bibliométrica, para a gente levantar coisas, principalmente, assim, não somente de uma base teórica advinda da temática de geodiversidade, então ali de geoparques também, a gente pega ali Reinhard, a gente pega Gray, Brilha, Mansur, vários autores que vão trazer essa temática geopatrimonial, mas também a gente passa ali por um levantamento do que está sendo falado sobre isso, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Que experiências a gente pode recolher sobre isso para poder construir este trabalho. E também, posteriormente, detectar essas áreas úmidas na nossa área de estudo, poder saber onde elas estão e depois entender por que elas estão onde elas estão, e explicar ali o contexto ambiental da existência delas, né? E depois colocá-las como parte do geopatrimônio, ter uma discussão teórica sobre isso para realmente estabelecer essa relação. O que elas seriam ali? Elas seriam hidrossítios, geossítios, geomorfossítios? Aonde que se cabe, né? Onde que se encaixa essas áreas úmidas nessa temática? E aí, né, fazer esse inventariado das áreas úmidas geoparques, trazer essa proposta, né, de entender todos esses valores dos quais elas são dotadas, principalmente neste contexto de geopatrimônio, e trazer esse diálogo de uma forma que possa agregar aí para toda essa temática de geoparque, a temática patrimonial, a temática geopatrimonial e também de geodiversidade. Trazer um pouco dessas ideias de forma de trazer essas áreas úmidas não só como uma parte, assim, que a gente passa, às vezes, de forma meio batida, que a gente passa, às vezes, de forma um pouco... tá ali, sabe? Que é uma parte que, às vezes, a gente passa reto, a gente ignora, e não é por nada. É uma questão de, às vezes, a gente entender que a evolução dessas áreas úmidas, a existência delas, também está diretamente ligada à evolução da paisagem, à evolução da geodiversidade daquele local. Então, é basicamente isso. É trazer essa proposta e trazer esses valores, atrelar esses valores às áreas úmidas presentes ali no nosso geoparque, mas de forma que seja aplicado a qualquer tipo de geoparque, em qualquer lugar. E é basicamente isso. Obrigado, Isabel, pela apresentação do teu trabalho, da tua pesquisa, né? E a gente agradece a participação do No Biogeo Conversando. A gente espera que tenha outras oportunidades, que você apareça também aqui no canal. Uhum. E é basicamente isso. Então, a quem assistiu até aqui, obrigado. Os links do Biogel e do grupo vão estar na descrição. O currículo da Isabel também vai estar na descrição, para quem quiser entrar lá e dar uma olhada, o currículo Lattes, né? E é isso. Nos chamem nas redes sociais e compartilhem o vídeo. Obrigado. Obrigada, tá, gente? Obrigada pela oportunidade.